O Vaticano agiu com sua característica discrição, efetuando não um grande discurso, mas uma única e estratégica nomeação. Contudo, a mensagem implícita ressoou com força incomum por toda a extensão da Igreja. Após anos de uma crescente e palpável inquietude entre os fiéis, algo fundamental mudou. Silenciosamente, de maneira decisiva e inconfundível, um novo curso parecia ser traçado. Havia, de fato, rumores persistentes, mudanças sutis e quase imperceptíveis na linguagem oficial, frases deliberadamente ambíguas em documentos importantes e nomeações consideradas estranhas para instituições-chave, que já prenunciavam uma transformação subterrânea. Por mais de uma década, a própria atmosfera em Roma havia se alterado, não através de uma rebelião aberta ou uma confrontação direta, mas por um lento, gradual e corrosivo deslizamento. Era o tipo de deslizamento que faz as pessoas se sentirem profundamente desorientadas, sem que consigam identificar claramente o porquê. Bispos, antes conhecidos e admirados por sua clareza meridiana, começaram a se expressar em enigmas e meias palavras. Institutos e academias, antes estabelecidos com o propósito explícito de defender a verdade revelada, foram sutilmente reestruturados sob o pretexto do diálogo e da abertura. Enquanto isso, os católicos comuns, aqueles que tentavam arduamente criar suas famílias, formar as consciências de seus filhos e buscar a santidade no cotidiano, sentiam que algo essencial, algo vital, lhes escapava por entre os dedos. O momento decisivo, embora não tenha estampado as manchetes dos jornais, nem dominado a mídia católica, manifestou-se em uma única, porém significativa, mudança ocorrida no Instituto João Paulo II. Este instituto, um dos centros mais críticos e influentes da Igreja para a teologia moral, assinalou uma clara correção de rumo. O homem que o havia liderado durante sua era mais controversa e teologicamente flexível foi silenciosamente removido. Em seu lugar, foi nomeada uma figura conhecida publicamente por sua inabalável fidelidade à doutrina, não por alardes midiáticos, pela busca da verdade perene, não por um alinhamento com as modas teológicas passageiras. O silêncio eloquente que envolveu essa transição disse muito mais do que quaisquer palavras poderiam expressar. Não houve um comunicado de imprensa denunciando erros passados, nem uma declaração dramática de reforma iminente. Apenas uma ação concreta, uma assinatura em um documento, uma substituição, um realinhamento estratégico. Em Roma, como bem sabem os observadores atentos, o silêncio pode, muitas vezes, ser mais forte e mais significativo do que os gritos. Aqueles que observavam de perto, com um olhar treinado para as nuances da cúria romana, souberam imediatamente que algo havia mudado de forma substancial. Por anos a fio, os fiéis que se mantinham leais aos ensinamentos perenes da Igreja haviam se sentido progressivamente abandonados, por vezes até marginalizados. Pais que tentavam ensinar a seus filhos os valores da castidade, a sacralidade do matrimônio e a dignidade inalienável da vida humana, encontravam-se em 2008 crescente tensão, não primordialmente com a cultura secular, o que já seria esperado, mas, dolorosamente, com vozes influentes dentro da própria estrutura da Igreja. A teologia, antes um farol de certezas, havia se tornado perigosamente elástica. A doutrina, antes um alicerce firme, parecia agora opcional, uma questão de preferência pessoal. Quando surgiam questões cruciais, as respostas eram frequentemente evasivas, repletas de ambiguidades calculadas. Esta nomeação, contudo, teve o poder de mudar a atmosfera reinante. Foi como o momento em que a névoa densa começa a se dissipar e os contornos de uma paisagem familiar e segura reaparecem lentamente, trazendo de volta a clareza, talvez não em sua totalidade imediata, mas certamente com uma promessa palpável de restauração. O ato foi administrativo em sua forma, mas sua implicação era profundamente espiritual. A mudança não proveio de uma pressão externa, mas emergiu de dentro, de um Papa, aqui nomeado Leão XIV, que vinha observando, escutando e talvez discernindo a profunda necessidade de uma restauração silenciosa e eficaz.
reconstruindo peça por peça, com paciência e determinação, aquilo que se havia permitido enfraquecer. Alguns, nos corredores do Vaticano, começaram a sussurrar a palavra recalibração. Outros preferiam chamá-la de um giro estratégico. Mas para aqueles que haviam esperado por tanto tempo, ansiosamente, por algum sinal de que a igreja ainda acreditava firmemente naquilo que sempre havia ensinado, foi algo muito mais profundo. Foi o primeiro sopro de vento antes de uma vindoura tempestade de renovação. Pois durante anos, os católicos haviam se acostumado, com resignação, ao doble discurso, à duplicidade. O ensino oficial da igreja afirmava uma coisa, enquanto figuras proeminentes, incluindo alguns pastores, sugeriam outra, muitas vezes contrária. Essa tensão era não apenas tolerada, mas por vezes até celebrada como uma forma de cuidado pastoral, avançado e inclusivo. Mas o cuidado pastoral, quando divorciado da verdade objetiva, inevitavelmente se converte em confusão. E a confusão, com o passar do tempo, gera um profundo desespero espiritual. Os fiéis não necessitam de inovações doutrinárias mirabolantes. Necessitam sim de consistência, de uma rocha firme sobre a qual construir suas vidas. A igreja, que outrora se alçou como um farol luminoso na escuridão da tempestade cultural, havia perigosamente atenuado sua luz em nome de uma suposta relevância mundana. Mas a relevância desprovida de reverência e fidelidade à verdade não conduz a lugar algum senão a irrelevância final. O mundo já possui seus terapeutas, seus ativistas, seus comentaristas. O que lhe falta e o que sempre lhe faltará são testemunhas autênticas, são santos, são profetas destemidos, sacerdotes que falem com a parresia de um João Batista e teólogos que pensem com a profundidade de um Agostinho. A remoção silenciosa de uma figura considerada comprometida com a ambiguidade e a instalação de uma outra, reconhecidamente fiel, não representa uma simples manobra política interna. É, antes de tudo, uma limpeza espiritual, um ato de purificação que envia um sinal claro, não primariamente aos meios de comunicação, mas ao céu e à terra. A igreja continua sendo a igreja, ainda capaz de se autocorrigir, ainda fundamentalmente comprometida com a verdade. E a verdade, por sua natureza divina, não envelhece, não expira, não se dobra diante de pesquisas de opinião, tendências acadêmicas ou pressões culturais. Ela simplesmente permanece, esperando pacientemente que a próxima geração a descubra de novo. Decisões como esta, tomadas nos escritórios do Vaticano, onde o mármore polido se encontra com orações sussurradas, ressoam muito além dos corredores onde se originam. Elas chegam aos seminários, onde se formam os futuros sacerdotes, moldam o ensino nas universidades, onde a teologia é forjada, influenciam homilias, livros, catecismos e, em última instância, as consciências de milhões de fiéis. Houve discretos, porém sinceros, vivas entre teólogos que haviam permanecido em silêncio por receio de serem etiquetados como divisivos ou rígidos. A esperança, que não necessita de ruído para vicejar, cresce vigorosamente no silêncio desta correção gentil, porém firme. É claro que nem todos se alegraram. Alguns que haviam se beneficiado ou se acostumado com a ambiguidade teológica começaram a expressar veladas preocupações, falando em regressão, em retrocesso. Mas a verdade não é uma regressão. A clareza não é crueldade e a fidelidade não é medo. É, em sua essência mais pura, amor. A igreja jamais deixou de ser a noiva de Cristo, mas uma noiva precisa conhecer e reconhecer a voz de seu esposo. E por um tempo, essa voz havia sido perigosamente amortecida pelo ruído da contradição. Agora começava a se fazer ouvir novamente, não através de discursos inflamados, mas de escolhas concretas e significativas. O Papa Leão XIV exercera um tipo de liderança que fala alto através do silêncio, que corrige sem envergonhar, que redireciona sem espetáculo. A era da ambiguidade, embora talvez não completamente terminada, fora inequivocamente desafiada. E o desafio não veio em forma de repreensão pública, mas na forma de uma reatribuição de funções,
uma reafirmação serena daquilo que a igreja é e para que ela existe. O problema enfrentado não era trivial. Desde comentários controversos que pareciam relativizar a gravidade do suicídio, assistido até uma linguagem persistentemente ambígua sobre a contracepção, os católicos fiéis vinham testemunhando, com crescente angústia, como a doutrina outrora clara se tornava progressivamente borrada, incerta. Alguns começaram a se perguntar: se até mesmo os líderes da igreja soam inseguros, quem então guiará o rebanho? Não começou com uma declaração formal de mudança doutrinária, mas com um tom, uma sutil alteração na forma como o ensinamento perene da igreja era apresentado. Não negado diretamente, mas suavizado, relativizado. Os absolutos morais foram reformulados como meras aspirações ideais. A lei moral objetiva transformou-se em orientação pastoral flexível. A clareza cristalina do catecismo foi sutilmente substituída por uma linguagem que insinuava um vasto espaço para na interpretação subjetiva. Como resultado, as homilias tornaram-se excessivamente cautelosas, a catequese tornou-se hesitante, experimental. Os bispos chegavam a discordar publicamente sobre questões fundamentais, e as conferências episcopais emitiam declarações que pareciam contradizer-se mutuamente, gerando uma compreensível fadiga e desânimo entre os fiéis nos bancos das igrejas. Os temas no cerne deste deslizamento não eram secundários. Tocavam as partes mais íntimas e sagradas da vida humana: matrimônio, família, sexualidade, o sentido do sofrimento, o mistério da morte. Precisamente os temas onde as pessoas mais necessitavam de clareza, direção e esperança, mas onde, em vez disso, encontravam uma linguagem cambiante e uma teologia evasiva. O suicídio assistido, outrora inequivocamente condenado como um grave mal moral, começou a ser discutido em tons de empatia e complexidade que perigosamente borravam a linha nítida entre a misericórdia genuína e a cumplicidade tácita com o erro. Sobre a contracepção, a linguagem que uma vez proclamou audazmente o ensinamento imutável da Humanae Vitae deu lugar a frases como flexibilidade pastoral e discernimento dentro da família, sem o devido acompanhamento que recordasse aos fiéis que a consciência, para ser um guia seguro, deve antes ser corretamente formada pela verdade objetiva e não seguida cegamente. Onde a doutrina se erguia como um farol seguro, agora apenas bruxuleava intermitentemente. Muitos fiéis, apegados à tradição, agarraram-se ao catecismo, leram os santos doutores, rezaram o rosário e continuaram a ensinar a seus filhos o que a igreja sempre ensinou, mesmo quando isso significava parecerem rígidos ou antiquados aos olhos do mundo, e por vezes de alguns dentro da própria igreja. Outros, no entanto, desorientados pela confusão, desviaram-se. Instituições católicas, outrora baluartes da ortodoxia, foram sutilmente remodeladas. Membros do corpo docente que se agarravam firmemente a absolutos morais foram discretamente demitidos ou sistematicamente marginalizados. Os seminários foram instruídos a abraçar o diálogo em detrimento da disciplina formadora. O próprio Instituto João Paulo II, concebido para ser o navio almirante da Igreja, na defesa da dignidade da vida humana e do amor conjugal, converteu-se para muitos no símbolo desta nova e perturbadora ambiguidade. Cursos foram inteiramente redesenhados. Professores com décadas de serviço fiel foram sumariamente despedidos e novas vozes foram introduzidas. Vozes que, não raro, questionavam abertamente aquilo que antes era considerado inquestionável. Aqueles que ousavam expressar preocupações eram prontamente descartados como reacionários, nostálgicos ou aferrados a uma igreja que já não existia. Mas a igreja ainda existe e a verdade não evolui para coincidir com a opinião da maioria ou com as modas do momento. O dano infligido não foi apenas teológico, foi profundamente pastoral. Casais jovens entravam no matrimônio sem uma compreensão adequada de sua profundidade sacramental. Aos adolescentes, ensinava-se muito sobre tolerância, mas pouco ou nada sobre a virtude da castidade.
Aqueles que sofriam com doenças terminais, oferecia-se compaixão, mas nem sempre a verdade integral sobre a vida, o sofrimento e a eternidade. E os sacerdotes, frequentemente apanhados entre a lealdade à verdade e a obediência a diretrizes confusas, lutavam para pregar o que a igreja ensina, sem serem acusados de dureza ou falta de misericórdia. Esta década de deslizamento corroeu silenciosamente, mas seus efeitos não foram menos devastadores. Contudo, sob a superfície desta aparente desordem, permanecia um remanescente fiel. Bispos que continuavam a falar claramente, sacerdotes que pregavam com coragem evangélica, leigos que liam encíclicas em segredo, partilhavam documentos da igreja em grupos de discussão e sussurravam palavras de encorajamento uns aos outros. Eram pais que ensinavam a seus filhos sobre o pecado e a virtude, quando ninguém mais o fazia. Jovens que ansiavam por algo sólido e duradouro em um mundo de compromissos líquidos. Eles não estavam com raiva, não eram rebeldes, estavam, acima de tudo, famintos. Famintos por uma verdade que não mudasse ao sabor dos ventos. Famintos por líderes que não titubeassem, famintos por uma igreja que não repetisse os slogans do mundo, mas que o desafiasse profeticamente. Então veio o silêncio, a remoção, a mudança. Para o mundo secular, significou pouco ou nada. Para a maioria dos católicos, talvez tenha passado despercebido. Mas para aqueles que haviam observado, orado e esperado com perseverança, significou tudo. Uma década de deslizamento só pode ser revertida com um retorno firme a pontos de ancoragem seguros, não por meio de pesquisas de opinião ou conferências intermináveis, mas por uma ação decisiva, arraigada na fidelidade. A decisão do Papa de remover uma figura-chave de uma instituição que se havia tornado o epicentro deste deslize não foi apenas uma questão de gestão de pessoal. Foi um sinal, um giro, uma declaração silenciosa, mas inconfundível, de que a Igreja recorda quem ela é. A doutrina não é um obstáculo à compaixão, é o único elemento que verdadeiramente lhe dá forma e substância. Sem verdade, a misericórdia se converte em mero sentimentalismo. Ainda há vozes apegadas à sua linguagem ambígua. Líderes ainda inseguros sobre como reafirmar os ensinamentos atemporais da Igreja. Mas a direção mudou. O que se necessita agora é coragem. Coragem para falar claramente. Coragem para ensinar com clareza. Coragem para liderar, não reagindo à cultura, mas dando testemunho de Cristo. O Instituto João Paulo II, que fora um farol de clareza sobre o matrimônio e a dignidade humana, sofreu uma reestruturação significativa sob o Papa Francisco. Vozes consideradas tradicionais foram sistematicamente eliminadas ou marginalizadas, enquanto teólogos que propunham reinterpretações da doutrina da Igreja ganharam proeminência. Este instituto havia sido fundado precisamente em resposta à crise da família, com o objetivo de fornecer uma defesa teológica robusta da dignidade humana, do amor conjugal, da indissolubilidade do matrimônio e da santidade da vida, desde a concepção até a morte natural. Falava claramente onde o mundo se confundia, oferecia certeza onde a cultura moderna propunha compromissos e ambiguidades. No entanto, sob o pontificado de Francisco, em nome de uma suposta atualização, ampliação de horizontes e sensibilidade pastoral, a missão original do Instituto foi silenciosamente revisada. O nome foi alterado, o corpo docente sofreu mudanças drásticas e, consequentemente, a mensagem transmitida também se modificou. Professores que haviam dedicado suas vidas a articular com precisão e profundidade o ensinamento da Igreja sobre a vida e a família foram abruptamente demitidos, muitas vezes sem uma razão clara ou justificativa plausível. Em seus lugares foram convidadas vozes mais alinhadas com a ética contemporânea, a psicologia secular e os modelos sociológicos em voga. A antropologia teológica, antes solidamente arraigada na Sagrada Escritura e na lei natural, foi progressivamente substituída por referenciais teóricos que priorizavam a experiência subjetiva, o contexto cultural e as normas sociais em constante evolução.
Essa mudança não foi meramente acadêmica, foi profundamente ideológica. Sinalizou que a compreensão da Igreja sobre o matrimônio e a família poderia de fato ser suavizada, reinterpretada, remodelada em nome da inclusão e do diálogo com o mundo. Palavras como acompanhamento, discernimento e diálogo tornaram-se mantras, substituindo termos como clareza, autoridade e consistência. O catecismo permaneceu inalterado em sua letra, mas o instituto, que outrora o ensinava sem compromissos, começou a soar cada vez mais como a cultura que fora fundado para resistir e transformar. Cursos que antes exploravam a profundidade da teologia do corpo de São João Paulo II foram substituídos por programas que examinavam as complexidades das dinâmicas relacionais modernas. A lei moral imutável deixou de ser a pedra angular para se tornar apenas mais uma variável a ser considerada. Essa atmosfera de confusão enviou ondas de choque através da academia católica. Estudantes que chegavam ao instituto buscando uma guia firme e segura, em vez disso, encontravam-se em salas de aula onde o próprio conceito de pecado era redefinido e a tradição era tratada mais como um artefato histórico do que como um fundamento vivo e perene. Para os fiéis que observavam de longe, a mensagem era devastadora. O próprio instituto fundado para defender a família numa era de ruptura, agora parecia semear dúvidas sobre as mesmas verdades que outrora proclamara com tanta convicção. O silêncio sobre a contracepção, a hesitação em torno do aborto, as afirmações vagas sobre o matrimônio tradicional, acompanhadas de uma abertura a modelos alternativos, falavam mais alto que qualquer currículo. E quando a ambiguidade se institucionaliza, ela se multiplica, se infiltra nas paróquias, nas escolas, nos seminários. Então, o momento silencioso, mas sísmico, chegou. A liderança foi mudada. O arquiteto da ambiguidade, Cardeal Paglia, foi removido. Um novo rosto, o Cardeal Riona, com uma sólida reputação de ortodoxia, clareza pastoral e fidelidade ao magistério, surgiu. O significado era inconfundível. O instituto não mais se desviaria. Regressaria às verdades sobre as quais fora fundado. Para alguns, isso pareceu um passo atrás. Para outros, foi um salva-vidas. A fidelidade não é retrógrada, ela é fundamentada. E em tempos de confusão, as coisas fundamentadas tornam-se radicais. Na tentativa de dialogar com a cultura moderna, alguns líderes da Igreja começaram a usar uma linguagem que, astutamente, evitava os absolutos morais, mas ao fazê-lo, inadvertidamente trocaram a verdade por um verniz de tato e diplomacia, deixando o povo de Deus inseguro sobre o que a Igreja realmente acreditava. A intenção declarada era pastoral: alcançar, ser ouvido, suavizar as arestas da doutrina para que aqueles fora da Igreja se sentissem bem-vindos. Frases como encontrar as pessoas onde elas estão, acompanhamento e caminhar juntos tornaram-se os novos mantras do discurso eclesial. Contudo, na busca pela gentileza, algo essencial foi perdido: a clareza. Em vez de falar claramente, os líderes começaram a falar com excessivo cuidado. O pecado era enquadrado como complexo, não porque não fosse sério, mas porque dizê-lo diretamente era visto como potencialmente alienante. E assim a verdade foi vestida com o manto da ambiguidade. Inicialmente, parecia compaixão. Comentaristas seculares que antes desprezavam o catolicismo, agora o elogiavam por abrir-se. Mas abrir-se a quê? E a que custo? O custo foi pago em confusão. Católicos fiéis que haviam construído suas vidas sobre um ensinamento claro, de repente se viram questionando as mesmas verdades pelas quais haviam sacrificado tanto. A doutrina não é uma política a ser negociada, é uma proclamação da verdade revelada. Mesmo que as palavras na página ainda pudessem, tecnicamente, alinhar-se com o ensino da Igreja, a música havia mudado, e os fiéis, ao ouvir a nova melodia, começaram a se perguntar se as palavras ainda significavam o que costumavam significar. Bem, é complicado. A Igreja está evoluindo. O importante é a sua jornada pessoal.
Estas frases, embora soassem misericordiosas, deixavam as pessoas espiritualmente desamparadas. Jesus não acompanhou os pecadores sem chamá-los à conversão. Ele perdoou a mulher adúltera e depois ordenou: vá e não peques mais. Esse é o modelo: misericórdia e verdade, não uma ou outra, mas ambas. O silêncio ou a hesitação dos pastores permitiu que a cultura avançasse sem oposição. O matrimônio foi redefinido, a vida perdeu sua sacralidade, o gênero desvinculou-se da biologia, não porque a igreja aprovasse tais mudanças, mas porque seus líderes eram frequentemente demasiado silenciosos, demasiado cautelosos. Contudo, a verdade permanecia e crescia uma fome por convicção. A decisão de restaurar a clareza no Instituto João Paulo II foi uma resposta a essa fome, um reconhecimento de que a diplomacia havia falhado. O tempo da ambiguidade e de declarações cuidadosamente elaboradas, que não ofendem ninguém e não guiam ninguém, terminou. O mundo não busca uma igreja que negocie, mas uma igreja que creia, que ensine, que fale com autoridade, não para dominar, mas para salvar. Foi nesse contexto que o Papa Leão XIV removeu o cardeal Paglia, figura muito polarizadora, sob cuja liderança o Instituto João Paulo II perdera a confiança de muitos católicos fiéis devido a comentários públicos que desdibujavam os ensinamentos da Igreja sobre a vida e a morte, e nomeou o cardeal Riona, um homem de poucas palavras, mas nunca vagas, conhecido por sua fidelidade doutrinal, integridade pastoral e lealdade inabalável ao depósito da fé. Não foi vingança, foi governança, um ato silencioso de mordomia. A decisão foi mais que administrativa, foi simbólica. Um único gesto não desfaz anos de deslize, mas pode marcar um ponto de inflexão, uma linha traçada, uma mensagem enviada não apenas ao Instituto, mas a toda uma igreja. A era da ambiguidade não é eterna. A clareza ainda tem lugar. A doutrina ainda importa. O impacto de uma decisão tornou-se uma onda. E, no entanto, o Papa nunca comentou. A decisão falou por si mesma. A Igreja, em sua sabedoria milenar, às vezes corrige o curso não com condenações ruidosas, mas com movimentos sutis, porém poderosos, que reorientam o navio. A era da névoa teológica terminou. A Igreja retorna às suas raízes, não por nostalgia, mas por necessidade, porque a ambiguidade não nutre. A teologia vaga não pode sustentar a fé. O amor que se recusa a falar a verdade não é amor de forma alguma, é abandono disfarçado de bondade. O que se ensina em Roma, mesmo que pareça distante, eventualmente aterrissa nos confessionários, nas salas de aula e nas conversas dos fiéis. Por isso a clareza importa. Por isso, a precisão teológica não é elitismo acadêmico, mas sobrevivência espiritual. As doutrinas sobre a dignidade humana, a natureza do matrimônio, a inviolabilidade da vida, não são preferências culturais de uma era passada. São revelações, são fundamentos. E quando os fundamentos são negligenciados, toda a estrutura se enfraquece. Na última década, esse enfraquecimento foi sentido intensamente. Esta decisão diz àquelas famílias fiéis que lutaram para ensinar o que a Igreja sempre ensinou sem serem rotuladas de rígidas, que não estão sozinhas. Diz aos seminaristas que tentam formar seus corações em torno dos ensinamentos difíceis da Igreja, que seus esforços não são em vão. Reafirma que a Igreja pode corrigir-se a si mesma, que a reforma nem sempre parece uma revolução. Às vezes, parece uma restauração. A doutrina é um mapa desenhado com tinta divina, que não aponta para o conforto terreno, mas para o céu. Quando a voz da Igreja se torna tímida, a cultura se torna mais forte. Este momento reverte a mensagem que havia dominado silenciosamente a vida católica por demasiado tempo. Que ser fiel aos ensinamentos da Igreja era, de alguma forma, antiquado. Que a misericórdia significava nunca desafiar, nunca corrigir, nunca falar claramente. Nas casas de todo o mundo, pais e mães têm mantido a linha silenciosamente, ensinando a fé a seus filhos, defendendo a vida, honrando os sacramentos. Para eles, esta mudança não é política, é um salva-vidas,
um sinal de que Roma os vê novamente. Eles viveram a fé humildemente, dia após dia, e oraram para que alguém em autoridade os notasse. Não para recompensá-los, mas para tranquilizá-los, para recordar-lhes que o que estavam fazendo importava, que a igreja ainda estava com eles. A remoção de uma voz confusa e a nomeação de uma fiel foi, para eles, essa tranquilidade. Eles precisam saber que a igreja os respalda quando ensinam que a vida humana é sagrada desde a concepção, quando dizem não a ideologias que contradizem a lei natural, quando criam seus filhos para amar a Eucaristia, honrar o matrimônio e acreditar na verdade objetiva. Quando a igreja afirma a verdade em Roma, fortalece cada pai e mãe que tem lutado para afirmá-la em casa. Essa unidade, da paróquia ao Vaticano, passando pela sala de estar, é profundamente teológica. E agora, finalmente, esse amor dedicado vê a igreja devolvendo-lhes o olhar, não com confusão, mas com convicção. A clareza não é dureza, não é rigidez, é a misericórdia da verdade falada claramente. É a luz que revela o caminho e resgata o errante. É o que permite ao pecador reconhecer o pecado e o que dá ao santo a força para perseverar. Assim a igreja se renova, através de verdades redescobertas, através de homens e mulheres que recordam o que receberam e se atrevem a dizê-lo novamente, através de papas que escolhem a fidelidade em detrimento do favor mundano. Esta decisão marcou tal momento, pequeno mas inconfundível. Disse que a doutrina importa de novo, que a identidade está sendo reclamada, que Roma está observando e que Roma recorda. O mundo fraturado e faminto de significado não busca uma igreja que o imite, mas uma igreja que o transcenda. O retorno da clareza não é uma viagem nostálgica, é um reconhecimento de que as verdades atemporais pertencem à eternidade. A igreja não é forte quando é flexível, é forte quando é fiel. Já vimos isso antes. Atanásio contra o arianismo. Francisco de Assis renovando o rosto da igreja após séculos de corrupção. João Paulo II e Bento XVI reafirmando o esplendor da verdade contra o modernismo. E agora, talvez o Papa Leão XIV tenha começado a caminhar em seus passos. O caminho será longo, haverá resistência, mas a bússola foi recuperada. É o retorno à clareza na doutrina, na identidade, na missão, no tom. Um retorno à cruz como centro, ao evangelho como não negociável. A clareza é testemunho, e esse testemunho, uma vez restaurado, não pode ser ignorado. O vento mudou, o caminho é visível, e a voz da igreja, antes amortecida, está começando a cantar de novo. Cristo é o Senhor. A verdade nos faz livres. E o evangelho não mudou. Assim, com um passo silencioso, mas firme, a igreja nos recorda que a verdade nunca se perde. Apenas espera, pacientemente, para ser redescoberta.